Animado para a gente começar a preparação para a nossa primeira avaliação? Bom, eu não vou poder estar pessoalmente com vocês essa semana, mas eu estou gravando essa aula aqui com muito carinho. Espero ajudar vocês a memorizar o conteúdo para tirar só nota boa na nossa primeira avaliação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Ó, vou gravar aqui para vocês o vídeo tudo em tempo real, tá? Às vezes acontece algum probleminha ou outro, mas a gente vai resolvendo. Bom, primeira coisa que a gente viu quando começou o ano letivo foi o gênero jornalístico, notícia e reportagem. Lembra disso? Até eu levei uma notícia para vocês na sala de aula, vocês observaram que ela tem uma estrutura, não é isso? E entre esses gêneros mais acessados no nosso cotidiano, a gente tem esses do universo jornalístico, né? Que é a notícia e a reportagem que está aí presente no nosso dia a dia, né? Na televisão, nos rádios. Então, a gente sempre está em contato com essas notícias, com essas reportagens. Só que todo mundo acha que essas duas são iguais. A maioria das pessoas imaginam que notícia e reportagem são a mesma coisa, e não são. Cada uma tem uma estrutura, cada uma tem uma forma de abordar um assunto, né? Analisar essa linguagem utilizada pelos jornalistas nos diversos veículos de comunicação é fundamental para a gente perceber a influência que essa mídia, lá dos jornais, lá da televisão, exerce na nossa formação de valores, na nossa opinião, com o passar dos tempos. Né? Dependendo da forma com que esses jornais, com que os locutores das rádios, dependendo da forma com que eles mostram essa notícia para nós, a gente já começa a pensar de uma determinada forma, né? E às vezes essa mídia até influencia um pouco na nossa maneira de pensar, na nossa forma de pensar. Então é que nem eu falei para vocês, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, notícia e reportagem não são coisas iguais, são diferentes, tá? Elas têm elementos temáticos diferentes, composicionais, estilísticos próprios, né, que permitindo assim a identificação de cada uma e a sua diferenciação. Olha só, notícia é uma informação que precisa ser divulgada imediatamente, né? No ato ali que ela está acontecendo, ela precisa ser divulgada rapidamente. Por exemplo, a morte de alguma pessoa famosa, né? Ou algum acontecimento muito grande. Então, tem que ser divulgado ali o mais rápido possível. Já a reportagem, não. A reportagem, ela apresenta mais informações do que a notícia. Aqui na reportagem, são uma gama maior de informações. Agora, na notícia, não. Tem que ser objetiva, tem que ser clara e tem que ser no momento em que está acontecendo, né? Os gêneros textuais do universo jornalístico podem ser divididos em dois grandes grupos. Isso aqui não precisa preocupar em decorar, tá bom? Só estou passando. Não tem os gêneros do jornalismo ativo e os gêneros do jornalismo informativo. O que é isso? Esse primeiro, o opinião, ele mostra a opinião, né, de quem está escrevendo o texto ali. Então, esse opinativo, é o que a gente chama de quê? Reportagem. Aqui tem uma opinião. Já o informativo, a única ação que ele tem é informar no jeito que está lá. Não precisa demonstrar nenhuma opinião, não precisa demonstrar nada. É só colocar do jeito que está lá e no momento que está acontecendo. Para isso, nós temos o quê? Notícia, né? É o nome que a gente dá a esse tipo de a esse gênero jornalístico informativo, a gente chama de notícia, tá? Vamos lá de forma mais detalhada? Vou mostrar aqui para vocês. As notícias são textos informativos sobre os temas atuais e acontecimentos reais. Geralmente, elas falam sobre saúde, falam sobre tecnologia, falam sobre cultura, sobre a ciência, sobre economia e sobre segurança. Temos também sobre o esporte, né? Então, essas notícias são os textos veiculados pelos principais meios de comunicação, né? Que a gente pode encontrar os jornais, as revistas, né? A televisão, a internet, o rádio. Então, são esses os meios de veicular essas notícias. A gente pode assistir essas notícias através da televisão, a gente pode ouvir essas notícias através do rádio, a gente pode ler também através da internet, né? Quais são essas características da notícia? Como que a gente pode diferenciar essas notícias, né? Olha só, são textos informativos e relativamente curtos, objetivos, né? Eles vão direto ao ponto.
possuem uma linguagem formal, né, uma linguagem mais clara, objetiva, né, tem muita informação com o mínimo de palavras possíveis. Então, o objetivo é passar a informação. Elas também, essas notícias são impessoais. O que é isso? A pessoa que está ali escrevendo o texto, escrevendo a notícia, ela não se coloca no meio, ela só dá uma visão mais de longe sobre aquele fato que está acontecendo, né? E eles também são imparciais. Na notícia, eles não vão defender nenhum lado, nenhuma opinião, eles só vão apresentar os dois lados do problema, os dois lados da história apresentada. Bom, agora nós vamos falar também dos elementos da notícia, porque a notícia também tem os elementos, né? Nós temos a manchete, né, que é ou o título principal, que é aquele título que vem escrito em caixa alta, que vem escrito em negrito, né, igual tá aqui no computador, que vocês podem ver. A notícia geralmente é aquele texto grande, aquele primeiro título grandão, em preto ou letras maiúsculas, é a manchete ou o título principal. Temos também o subtítulo, o lead e o corpo do texto. Agora eu vou explicar de forma mais detalhada cada um deles. Olha só, a manchete ou título é a frase curta que você vai usar para atrair o leitor, para chamar a atenção desse leitor para ler aquela notícia que você vai colocar ali, né? Geralmente elas são escritas com letras grandes ou de cores diferentes do restante do texto. E o subtítulo, ele complementa o título com um pouquinho mais de informação. Então, o subtítulo é aquele que vem embaixo do título. Calma que eu já vou mostrar para vocês como que é, o que é cada um deles, tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos lá, então. O lead é a introdução. Lembra que eu falei com vocês lá que o lead é o primeiro parágrafo que você vai escrever? A primeira coisa que você escrever vai chamar lead, tá? É o parágrafo de introdução. É o primeiro parágrafo que você escrever ali nas primeiras linhas. E para você organizar esse lead, você pode responder algumas perguntas, tá? Você vai escolher primeiro um tema, né, sobre o que você vai falar, e depois no seu primeiro parágrafo você vai escrever respondendo essas perguntas. Aqui, ó. O que aconteceu? Ah, aconteceu tal coisa em tal dia. Ó, já é um começo do seu lead, tá? Responder com quem que aconteceu? Quando? Onde? Como? Por quê? Essas são as perguntas que vocês vão responder para fazer o lead. Então, você vai fazer o lead. Como você vai fazer um lead? Aqui. Respondendo essas perguntas em forma de texto, você já vai estar fazendo aqui a sua introdução, que é o mesmo que o... Espera aí, aqui, ó, que é o mesmo que o lead. Tá bom? Então, vamos seguir. Então, nós temos também o corpo do texto. Aqui. Temos também o corpo do texto, que é o detalhamento dos fatos. É ali na história mesmo, corrida depois do lead, o que você escrever ali para frente é o corpo do texto. É onde você vai dar mais informações sobre aquele fato, sobre aquilo que aconteceu. Vamos lá para o exemplo agora, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Olha só, essa aqui é uma notícia. Tá vendo que eu mostrei lá a questão das letras grandes de cor diferente? Olha só, esse aqui é o primeiro, né, que é o assunto sobre o que vai tratar o seu texto. Logo em seguida, aqui embaixo, nós temos o quê? Eu até circulei uma a mais aí, ó, que não tá bom, ó, isso aqui não. Deixa só eu riscar, ó. Isso aqui é uma outra que eu vou mostrar daqui a pouquinho também. O subtítulo é esse que tá aí, ó, por meio de comparação entre pesos e alturas de jovem de todo mundo, pesquisa inovadora revelou a importância da nutrição. Olha só, esse aí é o subtítulo. É o subtítulo da nossa notícia. Vem um pouco mais de informação, né? Então, primeiro é o quê? Primeiro é o título, que ele vai chamar a atenção. Olha lá, as letras estão maiores, estão mais escuras. Então, esse primeiro é para chamar a atenção, ó. Tchan, chamou a atenção da pessoa que está lendo e a gente apresentou sobre o que vai falar essa notícia, né? O subtítulo, ele só vem para complementar um pouco mais de informação, trazer um pouquinho mais de informação, né? E agora nós temos o lead. O lead, que é o primeiro parágrafo. Até ficou um na frente. Deixa eu só pausar o vídeo aqui para me tirar essas perguntas aí da frente. Só um minutinho. Ó, agora sim. Olha, o primeiro parágrafo que a gente viu na notícia é o quê? Esse primeiro parágrafo aqui
né, que a gente já viu. E o que é o lead? Ele vai responder a essas perguntas que estão aqui. Eu não sei se vai estar tampando essas perguntas, mas eu já mostrei elas anteriormente, tá? Esse primeiro parágrafo aqui vai estar respondendo o que aconteceu, com quem que aconteceu, quando, onde, como e por que aconteceu, tá? Então, nós vamos observar agora aqui lendo, que vou mostrar para vocês, tá? Essa é uma outra... Mexe a gente quanto mais que ele é o corpo do texto, ele é daqui, essa parte aqui. Mas vamos lá. Então, deu para entender? O lead é o primeiro parágrafo e ele vai responder a essas, o que aconteceu, com quem, quando, onde, como e por quê. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, só para entenderem direitinho, ó. Uma nova pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que a alimentação ruim para crianças em idade escolar pode levar a uma diferença média de 20 centímetros em suas alturas. Olha só, o que aconteceu? Aconteceu, ó, pesquisa, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Aconteceu uma nova pesquisa, não é? Com quem que aconteceu? Ó, ruim para crianças, aconteceu com as crianças, né? Quando? Ó, cadê? Vamos ver aqui. Então, são as alturas. Diferentes de jovens. O ponto é do lado de cá. Tá? O nome do autor. Escreveu. Se você produzir você vai ter respondendo as questões. Lembra da lead lá, de escrever o lead, como que você vai escrever dessas perguntas aqui da número 2. Essas aqui, ó. Escrever, você já vai estar fazendo o lead, tá ok? Vamos lá então. Número 3. O que mais? Quando você for escrever a sua notícia. Criar um título que vai estimular a curiosidade e um subtítulo para atrair o leitor. Isso aqui é importantíssimo. Você tem sempre, independente de qual assunto que você vai falar, você precisa ter um texto que chame a atenção das pessoas, que faça as pessoas quererem ler aquilo que você está escrevendo. Então, por isso é muito importante o subtítulo e o título, tá? 4. Com base nas respostas do seu roteiro, escreva um parágrafo de introdução, que é o lead. Eu já mostrei para vocês ali quais são as perguntas que vocês têm que responder. O que, com quem, como, onde, né? Por quê? Agora, número 5, detalhe os fatos da notícia no corpo do texto. O corpo do texto é aquele que estava em laranja, que vocês vão detalhar ali mais coisas sobre aquela notícia. Número 6, autor, data e local de publicação. Pronto, agora você já está apto e consegue muito bem produzir a sua própria notícia, tá ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem como que funciona. É muito simples, de tão simples que é, às vezes pode até confundir, mas é muito simples, não tem erro. Diferença entre notícia e reportagem. Notícia é um fato que acabou de acontecer, que está sendo passado da forma exatamente como aconteceu. Tem que ser uma coisa recente, tem que ser uma coisa que acabou de acontecer. E a reportagem é um texto mais longo, né? Pode ter mais detalhes, tem uma opinião, né? Em alguns casos. Vamos lá, então. Estrutura e o exemplo de notícia. Geralmente as notícias seguem a estrutura básica, né? E elas são classificadas em título principal e título auxiliar. A notícia é formada por 2 títulos. Vamos lá, vamos ver o exemplo. Olha só. Olimpíadas Rio 2016. Olimpíadas Rio 2016 é o título principal.
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 é o subtítulo, né? Então, esse aqui, o primeiro, é o que vai chamar a atenção, o título principal. E esse aqui vai trazer um complemento a mais para o título, ele vai dar só um suporte para esse título aqui, tá? Ó, tema abordado. O subtítulo é o título auxiliar, né? Que é um recorte do assunto que vai ser explorado. Então, aqui agora vai entrar um outro assunto que também vai cair na nossa provinha, que é sobre a dengue, né? A gente trabalhou isso em sala de aula, a gente fez uns desenhos, a gente fez uma notícia, inclusive, sobre a dengue, né? Então, agora é a hora de vocês relembrarem tudo que a gente estudou na sala de aula, tudo que a gente fez. Eu até levei esse material para a sala de aula, expliquei no Data Show. Algumas salas não deu para utilizar o Data Show, então eu levei para a biblioteca, mostrei na biblioteca. Então, vamos lá. A dengue é uma doença viral que é transmitida por mosquitos, né, que ocorre em áreas tropicais e subtropicais. As pessoas infectadas com o vírus pela primeira vez têm um risco significativamente maior de desenvolver doença grave. Os sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, há hemorragia intensa e choque hemorrágico, quando uma pessoa perde mais de 20% do sangue ou fluido corporal, o que pode ser fatal. Mas esses são casos raros, mas a gente precisa saber que isso pode acontecer, né? Qual que é o tratamento? O tratamento vai incluir a ingestão de líquidos, bastante líquido, repouso, analgésicos, né, para aliviar aí as dores no corpo. E tem que tomar bastante cuidado, porque não é qualquer remédio, não é qualquer coisa que a gente pode tomar para dengue. Então, tem que procurar um médico o mais rápido possível, que só o médico vai poder medicar vocês que estão em casa, vocês que estão passando por esse problema da dengue, né? Os casos graves exigem cuidados hospitalares. Algumas pessoas precisam até ficar internadas até o quadro melhorar um pouco, né? Porque se a dengue evoluir para uma doença mais grave, você já está no recurso, você já está no hospital, né? Os principais sintomas da dengue, a gente tem que ficar bastante atento com esses sintomas, porque se você tiver uns 2 ou 3 sintomas, já procurar um médico imediatamente. Então, aqui tem muitos casos aqui na nossa região, no nosso bairro, a gente ficar Ó, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas, febre alta, né, acima de 38 graus e meio, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos. Então, esses são os principais cuidados. Não deixar água parada, né? Colocar sempre areia nos pratinhos das plantas, olhar se as caixas d'água estão tampadas, né? Telas nos ralos, baldes e garrafas virados de cabeça para baixo, não deixar a garrafa virada, acumulando água da chuva, né? Acumulando água que você lava a calçada, então sempre virar de cabeça para baixo, né? A dengue, se você agir, a gente pode evitar. Então é uma coisa que depende muito mais de nós em casa, de nós ali cuidando da nossa casa, do lugar onde a gente vive, para esse mosquito acabar, para esse mosquito sumir. Só depende da gente, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue passar por isso. Aqui tem mais alguns cuidados para vocês tomarem em casa. Pausa o vídeo para dar tempo de vocês olharem, para dar tempo de ler tudo direitinho. Memoriza isso aqui, porque algumas dessas aqui vai cair na prova, tá? Então, pausa o vídeo aí um pouquinho para dar tempo de vocês lerem, tá bom? Bom, então vocês aqui tem mais alguns cuidados, vocês vão pausar novamente o vídeo, vão prestar bastante atenção nesses cuidados, vão memorizar esses cuidados, porque alguns deles vão cair na prova. Pausa o vídeo aí. Todos contra a dengue. Bom, agora aqui nós vamos realmente começar o último conteúdo da nossa prova. Então, a gente já viu notícia, reportagem, dengue, e agora a gente vai ver o quê? Substantivo. Olha só, a gente nas classes de palavras, que é a parte da morfologia, nós temos 10 classes de palavras, que é substantivo, artigo, adjetivo, interjeição, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição e conjunção.
Então, a gente vai ver, o primeiro deles é o substantivo. Alguns desses aqui vocês vão estudar agora no sexto ano. Outros vocês vão ver no sétimo, outros no oitavo, outros no nono, tá? Então, ele é dividido em todo o ensino fundamental. Primeiro, a gente começou com o substantivo, né? A gente já está estudando sobre o substantivo. Então, vou mostrar para vocês aqui quais são os tipos de substantivos, né, que a gente viu em sala de aula. Mostrei cada um desses aqui para vocês. Passei no quadro, eu quis que vocês copiassem cada um deles justamente para memorizar, para ficar na sua memória e você não esquecer mais, tá? Que esses são os tipos de substantivos. Comum e próprio. Olha só. Esse a gente já viu. Concreto e abstrato também. Lembra que a gente viu de parzinho? Derivado e primitivo, simples e composto, e por último, coletivo. A gente viu, acabou de ver na aula passada, né? Que foi, a gente terminou de fechar esse conteúdo aí com os coletivos na aula passada, os substantivos coletivos na aula passada, tá? Agora eu vou mostrar cada um para vocês de forma bem detalhada, bem devagarinho. Vou até tentar falar mais devagar um pouco, né? Porque a professora acelera, esquece até de respirar. Mas olha só, nós temos aqui primeiro o substantivo comum e próprio. Lembra que eu mostrei lá na sala de vocês? Comum lá, o menino, né? E o próprio é o quê? É o João. Tá vendo? Menino, ele é comum a todos a todo e qualquer menino, simplesmente. Agora, o João já é específico, é um menino específico. Então, é isso que é o próprio, ó. O comum, ele é comum a indivíduo, no caso aqui. E o próprio, ele já é particular, diferencia e tá vendo? Não é qualquer menino, é o João. Então, essa que é a diferença entre o comum e o próprio. Cidade. Cidade é comum para qualquer cidade, né? São cidades independentes, são cidades. É o substantivo que a gente usa para denominar um lugar que tem várias casas e várias pessoas morando, tem centro comercial. Então, cidade a gente usa para denominar o nome desse lugar. Já Monte Melo é um substantivo próprio, específico de uma cidade, de um lugar, né? Específico de Monte Carmelo. O comum, ele vai nomear os seres de forma geral, nomear os seres de forma mais específica, mais particular, né? Sempre escrito com a primeira letra maiúscula. Anota isso aí. A gente já fez isso na sala de aula, mas quem perdeu alguma aula, perdeu alguma coisa, anota isso aí, ó. Substantivo comum, nomeia os seres de forma geral. Substantivo próprio, ele nomeia os seres de forma específica e ele é sempre escrito com a primeira letra maiúscula, sempre escrito com a primeira letra maiúscula. Não esqueçam isso. Continuando, nós temos também o substantivo concreto e abstrato. O substantivo concreto, olha lá, é tudo que você pode tocar, tudo que você pode pegar é concreto. Concreto, materializou, você pode pegar porta, né? Agora já tem o abstrato. O abstrato, ele é aquilo que você não pode tocar. Tá relacionado a sentimento, a conceitos, né? Então, ele não pode ser tocado, que é o contrário do concreto, né? Que o concreto você pode pegar. O abstrato você tem que sentir, né? O concreto é um elemento que existe real, no plano real, e o abstrato, ele precisa de uma outra coisa para acontecer, ele precisa de um outro ser para existir, né? Olha lá, concreto a gente tem também televisão, abstrato tem amor, né? Que a gente sente, o amor ele é sentido. E ele não existe sozinho, ele precisa de alguém sentir esse amor para ele existir. Agora a televisão, não, a televisão ela tá lá, é aquilo lá e pronto, né? Então os concretos designam palavras de existência real e que também podem ser tocados. Já os abstratos, eles indicam qualidades, sentimentos, estados, ação e conceito. Então, eles não existem sozinhos, eles dependem de outros para se manifestarem, para existir, né? Outro tipo de substantivo, simples e compostos.
Olha só, os simples, eles têm apenas uma palavra, eles são formados apenas por uma palavra. Os compostos são formados por duas ou mais palavras, né? Por exemplo, flor, chuva e arco. São simples, porque eles são uma palavra só. Cada um é uma palavra, ó, flor, chuva, arco, né? Agora, os compostos, olha lá. Couve, flor. Guarda, chuva. Arco-íris e água de colônia. Tá vendo? São palavras compostas. Por quê? Porque elas têm mais de uma palavra, né? Substantivo primitivo e derivado. O substantivo primitivo e o derivado, eles são diferenciados pelo seguinte, olha. O primitivo, ele é o primeiro, o próprio nome já fala, ele vai dar origem a todas as outras palavras. Então, primeiro para existir as outras, teve que ter uma primeira palavra. Então, esses são os substantivos primitivos, são os primeiros. Já o derivado é aquele que vem desse substantivo primitivo. O que formar a partir desse substantivo primitivo é derivado. Tá vendo que dá para entender bem desse jeito? Vamos lá então. Primitivo. Carro, pedra e ferro são substantivos primitivos. Agora, a partir desses aqui, a gente consegue formar novas palavras. Vamos ver como? Ó, a palavra é original, né? Agora vamos ver o derivado, ó. Olha lá para você ver. Carroça vem de quê? Pedreiro vem de quê? De pedra. Ferreiro vem de ferro. E dentista vem de dente. Então, o derivado são palavras que derivam de outra, né? São aquelas que derivam dos substantivos primitivos. Então, para existir o derivado, primeiro tem que ter tido a primeira palavra, que são os substantivos primitivos. E por último, nós temos o substantivo coletivo, né? Que a gente viu na aula passada, eu terminei de passar os substantivos coletivos para vocês. Só que existem muitos substantivos coletivos, então eu não passei todos, tá? Eu passei alguns para vocês que eu vou cobrar na avaliação. Não vou cobrar todos, mas eu vou cobrar somente alguns. Olha, nomeie um conjunto de objetos ou seres da mesma espécie, tá? Aqui estão os que eu passei para vocês na sala de aula. Põe uma pausa aí, dá uma observada, mas esses aqui são só os que estão, que eu coloquei lá no caderno de vocês. Então, é só pegar o caderninho, dar uma estudada lá também no caderno, tá? Porque esse aqui eu vou cobrar também alguns na avaliação de vocês. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês, era isso que eu tinha para trazer de informação para a nossa primeira avaliação. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco mais sobre o nosso conteúdo, tenha dado para você relembrar o que a gente já estudou em sala de aula. Pelo que eu pude perceber nas nossas aulas, vocês entenderam bem todos esses conceitos, então essa aula aqui é mais com o intuito de só relembrar mesmo, porque vocês aprenderam bem, fizeram as atividades, a gente corrigiu. Então, eu acho que deu para entender bem qual que é o sentido, qual que é o contexto da nossa primeira avaliação. Então é isso, um grande beijo para vocês, espero que em breve possamos estar juntos, possamos trabalhar juntos. Peço a colaboração de todos com os professores que chegarem aí na sala para dar aula para vocês. Sejam amáveis com os professores, tá? A gente tem que tratar as pessoas na sala de aula como se elas estivessem na casa da gente, né? Porque a sala de aula de vocês é a casa de vocês por 5 horas do dia de vocês. Então recebam bem os professores, tratem bem os professores, ajudem os professores, porque eles são novos, às vezes chegam aí na escola e precisam realmente da ajuda de vocês, tá? Então, tratem eles com carinho, como se vocês estivessem me tratando, tá bom? Então, conto com a colaboração de vocês. Muito obrigada pela companhia até aqui. Espero que façam uma excelente prova. A prova que vocês vão fazer sou eu que vou elaborar, tá? Vou mandar uma prova bem tranquila para vocês fazerem, mas eu preciso saber se realmente foi eficaz as nossas aulas, se realmente vocês conseguiram tirar alguma coisa dessas aulas, tá bom? Então façam a prova com atenção, façam com cuidado, porque ela vale nota.
e essa avaliação ela vale a metade da nota do bimestre de vocês, tá? Então faça com bastante atenção. A professora que estiver na sala não vai responder dúvida de vocês. A dúvida, a hora de vocês tirarem a dúvida é agora, tá? É antes da prova. Depois que pegou a avaliação, não tem como tirar a dúvida mais, porque eu preciso saber o que que você aprendeu e o que que você não aprendeu, ok? Todos vocês, todos os meus alunos já têm o meu telefone pessoal. Se tiver alguma dúvida com relação à matéria, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não tenha aprendido, me manda pelo WhatsApp. Eu não estou na escola, estou de licença, mas eu posso atender todos vocês. O meu problema tá na perna, não é na mão não, tá? Então eu posso muito bem responder vocês, posso muito bem tirar as dúvidas de vocês. Me mandem pelo WhatsApp, tá? Não fiquem com dúvida. Na hora que pegar a prova, faça a prova e não fica perguntando pro professor, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigada e boa sorte para vocês. Boa sorte para vocês, porque lágrimas vão rolar. Tô brincando, gente. Até mais.